Hoje, desenho, foi a comédia do episódio 2 inédito de Demon Slayer, Arco do Distrito do Prazer. Haruwardo, Domo Domo, meu querido Oni, ou meu querido caçador de Oni. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, onde podem enaltecer o que rolou de interessante nesse episódio. Praticamente do início até o final foi pura comédia. Não é à toa que o arco do distrito, eu arrisco dizer que é o segundo melhor arco de Demon Slayer. Ele não supera o arco do Tren Infinito, que foi um arco muito bem feito na proposta apresentada, desenvolvimento do personagem, antagonista, então tudo do Tren Infinito é muito bem elaborado. Mas o distrito é muito legal até por conta da relação com a Nezuko, né? E o seu desenrolar futuramente daí na trama, é o momento de ápice do poder dela de Oni. Então é muito interessante também pelo Hashira, pela comédia administrada e por ser um dos últimos arcos onde o trio principal luta junto, porque depois os outros arcos são mais direcionados ao Tanjiro, até ocorrer no último arco, que daí é a batalha onde todo mundo tá reunido praticamente, seja o personagem principal ou Hashira. Então o arco do distrito é um dos últimos arcos mais bem feitos e elaborados na trama de Kimetsu. Por isso é um arco muito gostosinho e é um arco que a gente tem que curtir agora que está sendo lançado semanalmente. Ainda assim, a questão do arco, como eu disse, o centro do episódio relacionado a esse arco foi comédia. A gente vê praticamente que por ser uma região de alta ganância, luxúria, onde a animação vai para a noite, onde a cidade dorme de dia, é um local bom, propício para onde existirem e fazerem ninhos lá. Com isso, acontece que Tenge foi investigar, ou ao menos havia mandado suas esposas, sem receber contato delas. Ocorre que ele faz com que os seus subordinados façam a varredura, digamos, a investigação para saber o paradeiro delas. Então é interessante porque conforme o plot principal é esse, vai se desenrolando aonde Zenitsu, Tanjiro e Inosuke correm atrás de informações das três esposas do Tenga, acontece que a gente vai vendo muito desenrolar e comédia no papel onde eles têm que agir como mulher, por conta de que eles estão no Distrito de Prazer, praticamente tem prostíbulo lá, você age como uma cortesã, você vai saber entreter uma pessoa de todos os modos, seja tendo educação na maneira de falar, na maneira de andar, na maneira de agir, até mesmo tocando shamisen, que é um instrumento clássico japonês, que ocorria muito, digamos, acredito que na era Taisho também, a questão de você entreter pessoas mostrando seus dotes, seu conhecimento, sua cultura. Então é interessante porque o arco dá uma dimensão sobre essa parte cultural que foi muito bem feita. É só você assistir o episódio que você vai entender um pouco uma curiosidade dessa época em que se passa a história de Kimetsu, ainda mais sobre algo que foi uma realidade, que é a questão de cortesãs de luxo e a maneira como elas atuavam, que elas eram vendidas e acontece que elas tinham que render dinheiro e aprendiam das pessoas que haviam comprado elas maneiras de agir. E assim a gente vai vendo que o Zenitsu está sendo educado, o Tanjiro está obedecendo ordens, e o Inosuke também está sendo considerado a grande cortesã prodígio que ainda vai existir. Então foi muito bom a temática colocada. É interessante porque ficou muito bom por conta de que o Tenge é aquele galanzão, é tipo o cafetão que vende muito bem e as mulheres se apaixonam, aceitam qualquer coisa porque o cara é bonito. É tipo, eu sou gostoso, eu sou lindo, eu pulso tudo. E acontece que as pessoas ao redor só falam, sim, você pode tudo, querido. E acontece que isso tá desencadeando no ódio do Zenitsu. Porque o Zenitsu pensa que ele tem um rosto muito bonito, fica ofuscando tudo, todo mundo se apaixona, o desgraçado tem 3 esposas, então tá causando inveja pro Zenitsu. Foi muito bom isso, porque acontece que o Tengen ainda deu aquela derrapada na curva, falando que a casa, digamos, de prazer poderia pegar o Zenitsu quase de graça, e ele só queria se livrar do Zenitsu, e acontece que o Zenitsu mostrou toda a sua raiva desencadeando do shamisen, ao modo que ele decide se tornar a maior cortesã daquela casa para ele jogar na cara do Tengen. Então foi muito bom essa comédia. A parte do Zenitsu, ele consegue liderar a comédia de uma maestria. Não é à toa que é o melhor personagem de Demon Slayer, é meu personagem favorito. あんたみたいに奇妙奇烈なやつはモテないでしょうともだがしかし鬼殺隊員である俺たちをあんた嫁が欲しいからってバカかてめえ Já relacionado aos demais personagens, como Tanjiro, com o nosso querido protagonista, e como o Inosuke, é interessante porque o Inosuke de todos é o único que já achou o paradeiro de uma das esposas do Tengen, por conta que estão na mesma casa. Isso é interessante por conta de que uma das esposas do Tengen, por também ter feito o trabalho como uma cortesã, investigando naquela casa onde o Inosuke foi parar, acontece que ela sumiu. Ela já está há dias sem comer, sem se alimentar, sem falar com o pessoal daquela casa. E com isso o Inosuke pensa, algo aconteceu com a sua saúde? Por isso que ela não está mais se informando do Tengen? Então acontece que ele vai investigar o paradeiro dela. E nesse quarto, a gente vê a aparição de uma das esposas do Tengen, que é a esposa que está na mesma casa do Inosuke, e acontece que ela está acorrentada por técnicas de um Oni, concluindo o episódio com expectativa para o próximo. Com toda certeza, Demon Slayer apresentou um ótimo episódio inédito para o arco do Distrito do Prazer,
prazer foi muito bom, por conta de que eles nos dão a explicação como o ambiente do plot, por ser um distrito em torno de uma província muito agitada no período da noite, a cidade dorme de dia. Porém, todos estão nela de noite, que é o local onde todos trabalham e todos decidem consumir o que tem naquela cidade. Com isso, é um ótimo local para Onis fazerem sua refeição. Então, isso se deve ao fato que Tenge, como Hashira, tem que cumprir seu dever acabando com essas criaturas, porém suas esposas foram pegas. Então, ele quer saber o que aconteceu com elas, e com isso ele chama uma galerinha da pesada para ir junto com ele. E essa galerinha da pesada teve que se vestir de mulher para que consiga colher mais informações. Então, foi muito bom. A gente teve Tenge Cafetão, a gente teve Inosuke mostrando seus dotes de ter um rosto afeminado, a gente teve a face de Tanjiro não sabendo mentir, foi a melhor coisa, porque Tanjiro tá regalando com as emoções dele. Semana anterior, a gente teve Tanjiro Badass, o Tanjiro Bad Boy xingando lá o pai do Rengoku-san. A gente teve agora, nessa semana, o Tanjiro com uma face de garoto inocente, tentando não mentir ao máximo, mas o rosto dele mostrando que ele não pode mentir, e ele mentindo. Sério, foi muito bom isso, porque ele ouviu o nome de uma das esposas do Tenge e começou a mentir como se ela fosse a irmã mais velha dele, e com isso ele vai colhendo mais informações. Ela desapareceu supostamente, não se sabe onde ela foi. Dizem que ela deu no pé, o motivo não se sabe, e a questão de dar no pé é quando você foge com alguém, ou você foge sem pagar sua dívida, sendo que você é comprado por alguém, e ela foi comprada pela casa. Então é interessante, porque assim o Tanjiro pensa que é uma ótima maneira de forjar o diário dela, que ela fugiu sem pagar a dívida. Então provavelmente foi obra de um Oni que fez isso, causou nisso. Então, a gente já viu que das 3 esposas, uma supostamente fugiu, mas deve ter sido sequestrada ou foi colocada presa por um Oni, ou até pode ter sido morta. A outra esposa está pega por um Oni, então tá quase indo pra vala também. E acontece que a terceira esposa a gente não se sabe onde está, o que aconteceu com ela, que provavelmente a gente vai ter uma relação, possivelmente em Kuzenitsu, talvez descobrindo sua localidade. É interessante porque antes de tudo isso ser apresentado, o Inosuke já tinha atacado a real, ele já tinha metido essa. Será que elas não morreram? E a gente viu que o Tenga não gostou muito do que ouviu. Mas o melhor de tudo foi que essa cena de minstrada de comédia do soco do Tenga nos garotos, o tiro principal, se deve ao fato de que eles estavam provocando demais o Hashira. Acontece que o Zenitsu não aguentava, ele não tolerava o Tenga ser o Ikemen, e acontece que ele levou muito soco também. Então foi muito bom, sério. A comédia de Kimetsu é muito boa por conta das peculiaridades da personalidade dos personagens, relacionando a algo, digamos, fora do comum deles, por conta de que os Zenitsu não conseguem entender como o Tenga tem praticamente 3 esposas, sendo um cara irracional que se considera uma divindade. Acontece que o Inosuke, por ter sido alguém bem da selva, da montanha, já deve ter achado, e essas se foram por Oni. Então isso dá ótimos diálogos. E o Tanjiro pensando, por favor, gente, cala a boca. Só que ao mesmo momento o Tanjiro dá uma de tapado, achando que ele era uma divindade do quê? E daí o Inosuke, ou melhor dizendo, o Zenitsu pensa: não acredito, só esse cara pra pensar nesse tipo de coisa, acreditar, quanta ingenuidade. Então, sério, foi muito bom. A comédia de Kimetsu desse arco tá arrasando, e eu tinha que reconhecer e destacar aqui das minhas cenas favoritas. Mas com isso chegamos à conclusão praticamente do vídeo relacionado ao episódio inédito de Demon Slayer Distrito do Prazer, aonde a gente espera expectativas para o próximo, que vai envolver praticamente Inosuke achando a esposa de Tenga Uzui. É interessante por conta de que provavelmente ele deve ter uma batalha contra um Oni, ou provavelmente ele vai entrar sem saber que o Oni está ali, porque o Oni pode se camuflar quando sentir a presença de alguém, mas o Inosuke, pela peculiaridade, pela maneira que ele foi crescendo, ele pode reconhecer um Oni mesmo que o mesmo se camufle. Então com isso vai ser interessante, por conta de que praticamente ele já vai ter uma interação com a esposa do Tenga, acredito eu, e acontece que com isso, possivelmente Tenga vai conseguir reencontrar sua primeira esposa. Já relacionado a Tanjiro, acredito que a gente vai ter mais informações ainda sobre a garota, ou sobre a casa, uma possível relação do Oni e do Tanjiro investigando, talvez uma interaçãozinha bacana com a Nezuko. E no Zenitsu, eu ainda acho que a gente vai ter mais comédia no próximo episódio, mas possivelmente seja mostrado a antagonista central, a Oni do arco, e com isso talvez a gente já veja essa antagonista possivelmente no local próximo aonde o Zenitsu está. Então fique ligado, porque o próximo episódio eu acredito que vai mostrar isso, e talvez uma troca de informações onde a gente vai ver os 3 relatando os incidentes atuais e o que eles vivenciaram com o Tenga. Pode ser que isso seja mostrado também.
Mas vamos esperar que o próximo episódio vai ser muito épico e você já sabe que lançando a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer Mata, né?